Como eu queria voltar no tempo e consertar as coisas. Certamente você já se pegou falando essa frase antes. E hoje é seu dia de sorte. Vamos fazer um acordo? Eu vou lhe dar a tão sonhada chance de voltar e resolver os problemas do passado. Em troca, você precisa sacrificar a própria vida. Temos um acordo? Antes de sua resposta, deixe-me apresentar outro caso parecido com o seu. Re:Zero é um anime produzido em 2016 pelos estúdios White Fox, obra original de Tappei Nagatsuki. E nele, nós acompanhamos Subaru Natsuki, um jovem que foi transportado para uma nova realidade, onde agora ele se encontra sozinho no reino de Lugúnica, uma das 4 maiores nações desse novo mundo. Esse mundo tem características muito peculiares e diferentes em comparação com a Terra, como a existência de outras raças além dos seres humanos e a presença de magia, onde cada ser consegue desenvolver esse tal poder mágico. Interessante, não? Parece que essa nova vida de Subaru pode ser bem melhor do que a anterior, mas infelizmente, essa aventura não começou com o pé direito. Logo de cara, Subaru é abordado por 3 bandidos que tentam assaltá-lo, mas antes que a situação piore ainda mais, ele acaba sendo salvo por uma linda mulher de cabelos prateados. Depois disso, Subaru descobre que tal moça teve algo roubado dela, e sem muitas opções e querendo retribuir a ajuda dela, Subaru decide então ajudá-la a encontrar tal objeto. Eles passam o dia inteiro juntos, criando um laço de afinidade que ele nunca teve em sua vida antes. Até descobre que o nome do espírito que ajuda ela se chama Puck, e o dela, Sutella. A noite chega e eles enfim conseguem descobrir a possível localização do objeto roubado, e acabam indo juntos para um bar aparentemente abandonado longe da cidade. Você deve estar se perguntando o que a proposta do começo do vídeo tem a ver com a história do anime até então. Bem, acontece que quando Subaru e Sutella entram nesse tal bar, os dois acabam sendo assassinados. E Subaru nem consegue completar um dia sequer no reino de Lugúnica. Mas no momento que ele dá o seu último suspiro de vida, ele ao invés de morrer, é trazido de volta para o começo daquele dia, lhe dando uma outra chance de começar tudo de novo. O grande conceito desse anime é que quando Subaru foi transportado, ele acabou ganhando um poder no mínimo interessante, que é a habilidade de voltar em um ponto específico de sua nova vida. Mas para ativar isso, é necessário que ele ou morra, ou tire a própria vida. Já parou para pensar nas consequências de ter esse poder? Vamos dizer que você aceitou a proposta do começo do vídeo. Você teria coragem de sacrificar a sua vida, passar pela dor da morte, para ter uma segunda chance de consertar algo? E se você tomar essa atitude e de fato consertar esse tal problema? E agora? Toda a sua vida não existe mais. Os anos de experiência, as conquistas ou até as pessoas que você ama. Tudo foi zerado. Só para consertar uma única coisa do passado. Isso não significa que essas pessoas especiais deixaram de existir. Mas ao contrário de você que consegue reter essas memórias, os outros não. Ou seja, se antes você tinha alguém especial em sua vida, como por exemplo esposa ou marido, essas pessoas não vão saber ou lembrar quem você é. Todos os momentos maravilhosos que passaram juntos, se só existem na sua cabeça, não deixa de ser uma mera ilusão. Essa ideia é bem interessante e o anime a explora em todos os seus arcos. Mas vamos focar apenas no que contei até agora. Os pontos básicos são o seguinte. Subaru é transportado e fala com o dono da loja de frutas. Ele é abordado por 3 bandidos. Sutella e Puck aparecem e salvam ele. Subaru, como agradecimento, resolve ajudar Sutella. Sutella teve sua insígnia roubada por Feld. Eles ajudam uma menina perdida. Essa menina perdida é filha do dono da loja, que dá informações para ele sobre Feld. Subaru e Sutella vão até o bar do Ron. Lá encontram Ron e Feld mortos, onde Subaru e Sutella morrem também. Com essa segunda chance, tudo que Subaru construiu antes foi apagado. Todas as relações e bons momentos que ele criou só existem em sua memória. Ele até vai atrás da Sutella, mas quando a encontra, além de revelar que esse não é o nome verdadeiro dela, e na verdade é Emília, ela nem faz ideia quem Subaru é. Agora tente se colocar na pele de Subaru. O que você faria? Vamos dizer que você quer recuperar o objeto roubado, já que agora sabe quem roubou e para onde ele foi. Vale a pena se a Emília não sabe quem você é? Vamos imaginar que você quer impedir o assassinato do bar.
Você entra e avisa Ron e Felt que eles vão morrer daqui a pouco. Por que eles acreditariam em você? Se só você presenciou esse tal assassinato que ainda não aconteceu, isso não tornaria um suspeito? Ou vamos dizer que você decide virar as costas para tudo e ir embora. Depois de todos os laços que você criou nessas memórias, você seria capaz de ignorar essas pessoas? Como o tio Ben disse uma vez, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. O anime continua explorando ainda mais esse conceito, pois mesmo que Subaru tome uma atitude ou não, os fatos são imutáveis. Isso fica muito claro na quarta vida dele, quando ele acorda na loja e vai direto falar com a Felt e o Ron. Mas depois de horas negociando com eles, a primeira pessoa que acaba visitando o bar não é a assassina, e sim a própria Emília. Se Subaru decidir ajudar ela ou não, no final das contas, não faz diferença alguma, pois mesmo que ele refaça esse dia inúmeras vezes, a Emília vai acabar sempre encontrando o caminho desse bar. Outro ponto é que a Emília, em todos esses ciclos, ela sempre decide ajudar a filha do dono da loja, nos apresentando outro conceito interessante, já que a natureza, valores e índole de alguém nunca vai mudar, mas as relações e o nível de confiança mudam drasticamente, dependendo das suas atitudes. Isso é executado tão bem durante todos os ciclos desse anime que é algo realmente incrível. Em especial como Subaru lida com cada um desses terríveis ciclos de morrer e voltar no tempo. Ele é um personagem bem interessante e de certa forma real. Ele não é perfeito, muito pelo contrário, mas é possível ver a evolução dele e como ele aprende com cada uma de suas mortes, chegando até a mencionar que, depois de morrer tantas vezes, você aprende a dar valor à sua vida. Você só vive uma vez, então você tem que fazer de tudo em seu poder para valorizar ela. Eu realmente recomendo que você dê uma oportunidade para esse anime. Acabei focando só nos 3 primeiros episódios para não dar muitos spoilers da história, pois é de fato uma experiência interessante de ser vivida. Voltando para a proposta do começo do vídeo, será que vale a pena sacrificar tanta coisa para consertar um único erro? Já parou para pensar que talvez foi graças a esse tal erro cometido no passado que você se tornou a pessoa que é hoje? Como Subaru menciona para Ren, que é a minha personagem favorita da obra, que sorria enquanto falamos sobre o futuro. Enquanto conversamos, olhe para frente para compensar por todo o tempo que você gastou olhando para trás. Você pode falar sobre o futuro porque você tem um futuro. Nossas vidas são únicas e, ao contrário do Subaru, nós não conseguimos apagar tudo e recomeçar do zero. Então, ao invés de ficar perdendo tempo olhando para nossos erros do passado, que tal aprender com eles e usar essa experiência para um futuro melhor, onde não seja necessário recorrer a uma segunda chance?